aí, mano, já fez sua fezinha? Ainda não? Então dá uma brincada na KTO, parceira do Charla Podcast. Cupom CHARLA, você ganha 20% de bônus no primeiro depósito. Agora, precisamos falar sobre... Quando ele começa, precisamos falar... Quem? Ué, Bruno Henrique. Bruno Henrique. Eu tô maluco. Outro patamar, né? O bando de títulos do Flamengo, Bruno Henrique é um dos que conquistou 12. Sim, não, achei... até tirar aqui a lupa, né? Cara, essa lupa é cara. Cara, Só no Village. só pode Comprar. cara. É lá no Village. Foi Village mesmo? Não foi no lado de perto de casa mesmo. Mas é shopping. Camisa no Village, R$1.000. Uma camisa. Shopping esquina Só da pra tu Avenida entrar. Passos, não? Tu não pode nem entrar. Não, isso aí... No Village, dependendo do seu calçado, você não pode entrar. Não, só tem entrada de carro, não tem entrada de pedestre. Não tem, né? Quando o Starbucks é a coisa mais barata, aí você vê que, meu irmão... Eu só falei uma vez. eu acho. Se eu falar uma vez pra comer um Fredo, sorvete Fredo. Tem lá. Tem lá. Tem sorvete Fredo ou em Buenos Aires ou Ou no Village. Dulce de leite. O Bruno Henrique tava sendo aclamado pela galera, né? Que ele queria entrar. E aí, o cara entra. O Cebolinha, coitado, tava com a dificuldade, voltar no travessão, ele entra na primeira bola com aquele jeito. Lançamento do Carolino, que tava com GPS, como esse aqui bola fala. com GPS. Caramba, tava quebrando essas bolas. Com GPS. O Ayrton fez a jogada. Tá vendo um grande momento, Carolina, né? Tá voando. E aí, o toque pra trás, ele de primeira. A galera entra numa comoção com ele e assim, tinha que ser ele, né? Porque ele ainda é esse elo. Não de ligação. Remanescente. Não de ligação. Não é elo de ligação. Não. Porque o elo é de Professor ligação, né? O elo, ele liga. Aí seria uma redundância. Ele é o elo. E cara de frente. Cara de frente é maneiro também. Olha os olhos. Cara de... Olha os olhos, é bom. Cara de bumbum é... Ainda... Ele linka tudo isso, né, cara? Chegou em 19, foi o cara que... O Gabigol, ele tem essa áurea do predestinado, mas o Bruno Henrique... Acho que ele até venceu os prêmios individuais de 19. Quem venceu é o Bruno Henrique, né? De melhor jogador da Libertadores. Acho que é, né? Não lembro. Não, acho que a gente tem que falar mais aqui. Bruno Porque Henrique é um monstro, cara, na história o do Flamengo. Bruno Henrique é um monstro na história do Flamengo, Eu fiz cara. questão de falar isso lá na Flá TV. Assim, o Assim, Bruno eu acho Henrique, que ele por é conta absurdo. do jeitinho da mulher dele. Mas não é A nem gente low esquece. profile. A gente não. acho que É um muita gente jeitinho esquece. dele. Ele é diferente. Jeitinho dele. E o Flamengo, muitas Flamengo páginas... é muito grande, muitas páginas no Instagram. Que eu acho do cacete. Ele é um cara jeitinho, puro, ele é um cara né? puro. Ele é um cara puro. Tem o Gabigol que disse que ficou 3 meses sem falar com ele, ele só foi perceber. Ou nem percebeu. Enfim, né? O cara é um cara muito puro, assim, né? Os vídeos do Bruno Henrique dentro do avião e do ônibus, voltando do Peru pro Brasil, e aí vira campeão brasileiro, mamadaço, mandando todo mundo pra casa do chapéu, zoando todo mundo, é muito bom. Não, e eu acho que ainda não há, assim... Só quando ele parar, será que a galera vai perceber? Só quando parar. Porque, assim, o Gabigol já tem essa noção. Tem. Eu acho que se tem mais em relação à Arrascaeta do que ao BH. Sim. O BH, eu acho que a galera ainda não tem noção do tamanho dele na história do Flamengo. Ele é uma lenda, cara. Uma lenda. O Bruno Henrique... Uma lenda. Uma lenda. O Bruno Henrique, quando parar, a galera vai olhar assim, caralho, mano, é um dos maiores jogadores da história do clube. Você pô. pegar aí, ó. Não, e a gente teve o Raul Plasma Os falando números aqui. do Bruno Henrique são absurdos. Tecnicamente falando, o Raul Plasma teve aqui. Sim, a gente ele perguntou disse, a famosa... Ele falou, Depois dois ele barraria jogadores o Nico, né? que brigam ali pra estar, né, nessa... Ele é o Arrascaeta dele. E ele. O Bruno Simões comentou aqui, ó. O Raul Plasma falou isso, que o Bruno Henrique poderia Cairia, de ali... repente, o Tita e o Lico pra entrar os dois. Pra entrar os E o Bruno dois. Simões falou, o grito mais alto no estádio ontem foi o Bruno Henrique, uns 10 minutos antes dele ser tá chamado. Não, a galera gosta dele, mas eu acho que... eu não sei A se vocês percepção concordam. no todo, Percepção, assim, de um mito, uma lenda, um cara que tem que ter estátua, assim, tem que ter estátua do cara. Qual foi mano. o Bruno Henrique? Correndo, assim, na Imagina. lagoa, assim, ó, a estátua dele, assim, ó. Não, e ele é atlético. Não é? Ele é atlético pra caramba, maluco. E eu acho ele, tecnicamente, eu acho que, assim, Joga ele muito. tinha que ter tido mais sequência na seleção. É. Acho que o próprio Tite O Tite errou. não aproveitou. É isso que eu ia falar. O Tite não O aproveitou. próprio O Tite botou ele errou. fora de posição quando ele convocou. 15 se eu não me minutos. engano. Foi num jogo lá, se eu vou lembrar, foi num jogo nos Estados Unidos, com um campo com marca de futebol americano. Acho que foi Pô, no meu Estados irmão, Unidos. é brincadeira isso, Não, assim. e é assim, era bem... Preterido pelos pontos da Europa, né? Não, e se você vê o que ele faz na jogada do gol do Gabigol, do primeiro... Todo mundo jogaria a bola na área. Viu o Não, Riquelme é falando óbvio. sobre isso? Todo mundo jogaria O a bola na Riquelme área. falando sobre esse momento. O Riquelme falando, eu não botaria a bola, eu não faria o que ele fez. Ele mudou o jogo.
Ele, em 2019, o Gabigol faz os 2 gols. Mas se não sai o primeiro, irmão, um abraço. abraço, Acho que o gol pra mais inteiro. importante ali É o primeiro. é o primeiro. Porque mesmo se ele não faz o segundo, ia ter prorrogação, muita coisa Não, ali pra a acontecer. movimentação que ele bagunça a defesa do Vélez. Tava do acabando River. o jogo. Ele pifa o Arrasca de um jeito, assim. Ele muda o jogo, cara. Ele bagunça Cara, o e toma. outra Mas coisa que eu vocês acho que é concordam com isso importante... que Adson Concordo. tem essa Não. noção assim? Sim. Bruno Henrique tem que ter uma estátua quando parar em Merece. algum lugar Sim, lógico. de destaque do Rio de Janeiro. É um cara que é gigantesco na história Tem que ter lá no do Museu da Flamengo. Gávea. E mais, tecnicamente, é de se falar, porque não parece que ele só corre. Não é, mano. Bruno Henrique, tecnicamente, é um dos melhores atacantes que passaram pelo futebol brasileiro. O gol nos últimos dele ontem 20 anos. mostra De Tô dizendo de canhota, ele é técnica. destro, pô. Gol dele ontem. A jogada do primeiro gol do Gabigol na Libertadores. E outra, ele é um cabeceador nato. A quantidade de vezes Quando o Gabigol aponta no futebol brasileiro, é um cruzou cabeceador pra nato. ele... Não, ele vai... A jogada clássica dos Ele dois. vai envelhecer no Flamengo virando centroavante, com certeza. O cara É. de área. E olha, em 22, tem que lembrar disso. É que ele se machuca, mas antes de se machucar, Ele era o melhor jogador do time. A gente tava aqui se vendo a fase de grupos, era gol dele ou passe dele. Era gol dele ou passe dele. E outra coisa que eu acho que é importante a gente citar, no caso do BH, ele veio por um pedido do Abel Braga. O Abel Braga insistiu muito na contratação dele. E assim... E o Palmeiras É, na muito embaixo concorrência. do Santos. E o Palmeiras na concorrência acho que- largou se pra eu não- contratar um jogador lá do garoto, Carlos Eduardo. Tava no Carlos mundo lá. Alberto. Carlos Alberto, né? Carlos Alberto. Acho que E era aí... do Eduardo, hein? Que era do Goiás. E tinha ido pro mundo Tá, árabe. Carlos Eduardo. Carlos Eduardo. Carlos Eduardo. Porque teve um Carlos Alberto também. Mesmo valor que o Palmeiras pagou. O Flamengo pagou no Bruno Henrique. O Flamengo pagou 27 milhões, se eu não me engano, De do Bruno reais, Henrique. Eu acho que a contratação, o melhor custo-benefício da história do Flamengo, em termos de contratação. Só tava abaixo do Mari. Então, só que o Mari, por exemplo, ele não dá os títulos que o Bruno Henrique deu, entendeu? Ele participou dos dois. A de do 19. Pablo Mari é a contratação mais rentável. A melhor custo-benefício do geral. O Bruno tá até hoje aí. E outra né? coisa, ele antes de vir pro Flamengo, ele passa um ano muito apagado Problema por na conta no olho, né? da lesão no olho. Ele, em 2022, tem a lesão grave. E quando volta, por exemplo, ele volta quando ele faz o gol, não lembro qual é o time que ele faz um gol, foi no Grêmio. O Flamengo venceu o Grêmio, ele faz um gol de cabeça e assim, era um negócio assim, uma catarse no Maracanã, inacreditável, e ontem, mais uma vez, provou o quanto a torcida do Flamengo tem no Bruno Henrique o ídolo, sabe? E ainda bem que o Flamengo renovou com ele, cara. Que seria insuportável o Bruno Henrique contra a camisa. 3 anos. Seria insuportável. Ainda mais no Palmeiras, imagina, no Palmeiras. Então, Cara, dito tá isso, sendo Bruno Henrique é um especulado, dos né? maiores jogadores da história do Sim, Flamengo. sim. Tem que ser exaltado como tal. Não, mas ele tem um carisma ali. Falta uma coisa meio Gabigol no Bruno Não, eu Henrique. acho que não, ele tem carisma, só que é o Ele carisma tem do jeitinho dele. mas ele tem quando carisma, Ele não pô, tem ele essa tem. preocupação com Ele não o se status. vende, Ele não é É, mercadológico. ele Não não é se vende. mercadológico. Quando parar, assim, quando acabar a história de Bruno Henrique no Flamengo, quase acabou, né, recentemente. Mas ainda bem que o contrato dele foi estendido e a gente vai ter mais de Bruno Henrique pela frente. Acho que quando acabar, a galera vai olhar pra trás assim, mano, vamos lembrar aqui dos jogos históricos do Flamengo. E o Bruno Henrique tá aqui, mano, olha, fazendo isso aqui. E, mano, o Bruno Henrique fez esse gol aqui. E olha o Bruno Henrique E olha de o Bruno novo. Henrique de novo. Olha o Bruno Henrique nesse. Cara, o Bruno Henrique estará em todos os momentos decisivos dessa geração. BH27 é sinistro. Esse cara. Ele é um monstro, cara. Ele é um mito e outra. Jogadoraço repito, no futebol brasileiro, se não o maior atacante de lado dos últimos 20 anos, ele tá na primeira prateleira, irmão. Pra mim, tá na primeira prateleira. Porque é isso. Qual ponta que faz os gols que ele fez, decisivos como ele fez, Arma jogada. tem a situação de bater de esquerda, bater de direita, de cabecear com a qualidade que ele cabeceia. Ele tem uma força nos clássicos, né, cara? Também, Era exatamente. conhecido como o rei dos clássicos, né? Não, e ele fala o outro patamar ainda, que é algo que coloca... Ele tava que muito viralizou, puto, né? Assim, Ele tava muito puto aquele time. Ele eu não acho... tem um alto nível há muito tempo, né? não, quem sou eu, né? Mas assim, mano, ele merece bandeira na torcida. É, eu tava pensando, ele tem a bandeira? Acho que não, né? Não, o Gabigol demorou pra ter a bandeira. O Gabigol não tem música pro Gabigol. Aí caiu um pouco no desastre. merece, né? Mas isso de criar música tem caído isso. Não tem acontecido mais. É difícil. Só do Paê que a galera tá embarcar. cantando aí, esse aniversário. Mas não merece, não. Você fala assim, perguntar, Bruno Henrique merece a bandeira... Merece pra Não, caralho. merece, lógico, bandeirão. né? Por exemplo,
Você falou da música do... Ele criou outro patamar, Não. uma bandeira de outro patamar. Ele Com a aqui, cara ó. dele, Falou da música do Paê. Tem caído tanto a questão da música que a torcida do Flamengo copia a música do Vitória e fala desde 97 o Vasco... Sendo que o Vasco ganhou do... Se Goleou, o cara ainda né? fala desde 88, o Vasco não ganha a final do Flamengo desde 88. Não faz Beleza, sentido mas nenhum. 97 não faz sentido nenhum. Trucidou o Flamengo. Se fosse desde 98, porque ganhou a Libertadores por última vez. Mas o Bruno Henrique, ele... Falando desse time do Flamengo de agora, cara, ele tem possibilidade de, em breve, tomar o lugar do Cebolinha, sabe? Eu não acho... Aí... Acho que sim. O contrato do Bruno Henrique vai até quando? 3 Ele anos. renovou 3 anos. 3 anos, né? Porque o Bruno Henrique, o Cebolinha até o Bruno Henrique entrar, ele pra mim era o melhor jogador do Flamengo no jogo. Não! Ah, é? Sim, E do aí Bola na entra o trave. Bruno Henrique, pra mim, se torna o melhor jogador do porque Flamengo entre- no jogo. entre E o os- melhor jogador do jogo também. Entre os pontas, o Cebolinha, ele tem a força ofensiva maior do que do Luiz Araújo. O Luiz Araújo, ele, como a gente diz, acaba compensando muito na parte defensiva. É porque não dá pra botar o Bruno lá do lado direito. O Bruno Não, aí, não. você mata o Bruno Henrique. Agora, qual foi a última vez que a gente reclamou? Felipe Silva de... disse que o Gabigol ganhou música esse ano. O Gabigol é matador. Não é música, assim. Não é isso aquela... é matador. Fizeram uma música agora. Fizeram a música, mas ninguém canta. Essa história do Jorge Benjó, né? Que pegaram uma música dele. Do anos- Gabigol. música antiga do Gabriel. que tem a ver, né? Que Isso. fala, Mas, por exemplo, qual foi a última vez que a gente chega e fala sobre a vulnerabilidade dos laterais do Flamengo defensivamente? Do Varela e do Ayrton Lucas. Tem muito tempo que não se fala sobre isso. Não, Varela está jogando há vários jogos e não se fala o nome dele. Mas sabe por que não se fala o nome dele? Por que não se fala o nome dele? Porque ele está jogando bem. E tá bem protegido. Além protegido de pelo Luiz Araújo. você ter um cara que é o auxiliar de lateral direito, cara. E claro. assim, e o Luiz E Araújo quando não... tem o De La Cruz no jogo, ele cai. o Luiz Que é Araújo- outro que não dá pra cobrar. Varela, você vai ter que ser um lateral de Leandro. linha de fundo. Não vai ser... Entendeu? Ele vai ser o Varela. É o Ayrton que vai no fundo. E assim, o Luiz Araújo não só é o cara que recompõe, como ele marca bem. Marca. Então, assim, é o cara que dá sustentação pro Varela, assim como o Cebolinha dá uma sustentação incrível pro Ayrton Lucas, que é um lateral mais ofensivo. Mas é Já a que o posição do Flamengo A ponta esquerda. onde a galera tá... Porque tem 2 ídolos que podem entrar ali. No banco. Na do Luiz Araújo. Mas o Gerson, Gabigol né? e Gerson. O Bruno Henrique e na Gerson. direita? Eu acho. Bruno Mas aí Henrique na mata o Bruno direita, Henrique, mata Não, o Não, Bruno mas Henrique. na direita não. Exato. Pra mim, Mas aí, direita por exemplo, seria o só o Gerson. Gabigol. Você imagina o Varela E tendo... está de volta. Você imagina o Varela tendo essa Proteção. solidez defensiva, essa proteção. Sem o Luiz Araújo, ele não. É difícil, é difícil. O Gerson é outra O característica, Gerson não vai cara. voltar a correr E pra outra coisa, trás desse o jeito. Gerson tem que jogar, meu irmão, no meio de campo, cabeça erguida, pra armar o jogo vindo de trás, entendeu? Não é pra jogar aberto. Qual é, meu parceiro? Curtiu esse corte que você acabou de ver? Então se inscreva no Charla pra dar uma moral pro melhor podcast de esportes do Brasil. Tamo junto.